Você não é forjado nos dias fáceis. O verdadeiro teste vem quando tudo dentro de você grita para fugir, mas você permanece. E se eu te dissesse que há mais sabedoria em um campo de batalha do que em muitas salas de aula? Que cada conflito, cada decisão, cada derrota ou vitória carrega em si uma lição prática para a sua vida cotidiana, tão afiada quanto uma lâmina recém-saída da forja. No livro Para Ganhar a Guerra, Rob Johnson, Michael Whitby e John France não falam apenas sobre armas, táticas e números. Eles revelam algo mais profundo, a essência brutal e crua da natureza humana, exposta em cada confronto armado. O que torna um homem digno de comando? O que transforma medo em foco, caos em estratégia? Hoje, você vai ver que a guerra não é apenas um evento histórico. Ela é um espelho e, muitas vezes, um mapa. Um manual não apenas de sobrevivência, mas de liderança, coragem e transformação pessoal. Neste vídeo, vamos explorar como os elementos fundamentais desse livro se aplicam diretamente à sua jornada como homem. Desde o campo de batalha físico até os campos emocionais e morais que você enfrenta no século XXI. Você vai sair daqui com novas ferramentas. Algumas afiadas como uma espada, outras pesadas como um escudo. Começamos aqui uma nova série, A Biblioteca do Ferreiro. Então, antes de avançarmos, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente aqui embaixo o que a palavra guerra representa para você. E caso se interesse, o link para a compra deste livro e de outros relacionados a este tema estão na descrição do vídeo. Bem-vindos à Forja, ferreiros. Agora peguem suas ferramentas e vamos ao trabalho. 1. A guerra como espelho da condição humana. Você está no meio do campo de batalha, mas não é o ruído das espadas ou o cheiro de pólvora que domina o ambiente. É a tensão silenciosa no olhar dos homens, o medo contido, a esperança ferida, o instinto de sobrevivência pulsando em cada gesto. No livro Para Ganhar a Guerra, essa é a primeira grande lição. A guerra é o cenário onde o ser humano revela seu verdadeiro rosto, sem maquiagem, sem desculpas. Você percebe que por trás de cada estratégia militar existe um dilema ético, que por trás de cada vitória aparente há cicatrizes que não aparecem nos mapas ou relatórios. A guerra, neste sentido, funciona como uma lente de aumento. Amplifica a coragem e a covardia, expõe a lealdade e a traição. Estudiosos do tema ainda argumentam que o campo de batalha não cria monstros, ele os revela. E é aí que você começa a entender a conexão com a sua própria vida. Quantas vezes você precisou agir sob pressão, com pouco tempo, pouca informação e consequências altas? Quantas vezes sua batalha foi não explodir em casa, manter a palavra no trabalho ou simplesmente não ceder à própria fraqueza? O livro descreve com brutal honestidade os traços comuns entre os grandes generais: resiliência emocional, controle do pânico e uma clareza de propósito que beira o fanatismo. Mas o mais importante é que esses homens sabiam que a verdadeira guerra era interna. Eles não lutavam apenas contra inimigos externos. Lutavam contra o desânimo, a dúvida, a sede de vingança e o orgulho cego. E você? Quem é o seu verdadeiro inimigo? Muitas vezes é o homem que te encara no espelho logo cedo. Aquele que carrega desculpas nos bolsos, que posterga decisões, que alimenta ressentimentos. O campo de batalha pode ser o trânsito congestionado, a conta atrasada, o relacionamento em crise. Não se engane, a sua guerra é real. E assim como nos relatos históricos do livro, a vitória depende menos da força e mais da clareza. Um fato histórico que ilustra essa lição é a Batalha de Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial. Mais do que uma disputa por território, foi um embate psicológico. O frio cortante, a fome, o isolamento. Os soldados estavam no limite da sanidade.
Alguns relatos mostram que a única coisa que os manteve vivos foi a lembrança de seus filhos, o peso da honra ou a simples recusa em se render. Você não precisa estar em ruínas geladas para ser testado. Às vezes, basta um mês de problemas acumulados, um erro que se transforma em padrão. Mas o que, para ganhar a guerra, ensina é que existe uma saída. E ela começa com a decisão de olhar para dentro com a mesma seriedade que você olharia para um inimigo armado. Você começa a ver que sua rotina precisa de estratégia, que sua mente precisa de blindagem, que sua alma precisa de propósito. A guerra, no fundo, não é sobre matar, é sobre não se deixar morrer por dentro. Cada pequena escolha que você faz hoje, levantar cedo, treinar mesmo sem vontade, ouvir sem interromper, falar com verdade, é uma trincheira cavada. É um avanço silencioso no seu próprio território de virtude. Você pode vencer, sim, mas apenas se entender que a batalha não acaba. Ela muda de forma, muda de cenário, mas continua. E isso é bom, porque é no combate que você se torna algo mais, algo melhor. 2. Estratégia, liderança e a arte da decisão difícil. Você não lidera quando tudo está sob controle. Você lidera quando tudo está por um fio. E ainda assim, você permanece. É isso que os autores de Para Ganhar a Guerra mostram ao descrever os grandes líderes de guerra. Eles não são aqueles que sabem todas as respostas. São os que sabem agir apesar das dúvidas, pesar perdas com frieza e manter a visão mesmo quando o mundo grita para que recuem. Você já percebeu como as decisões mais difíceis da sua vida vieram sem manual de instruções? Escolher encarar uma conversa dura, abrir mão de um desejo imediato por algo maior, ou se afastar de pessoas tóxicas. Tudo isso é guerra de trincheira. Tudo isso exige estratégia. No livro, a figura do comandante é mais do que militar. Ele é um símbolo de maturidade. Um homem que aprendeu a pensar em camadas, antecipar movimentos, aceitar consequências. E aqui está a sacada. Você também é esse comandante. Mesmo que seu exército seja apenas sua rotina. Mesmo que sua campanha seja salvar seu relacionamento ou manter sua honra no trabalho. Se você age com estratégia, você lidera. Estudiosos do tema ainda argumentam que o verdadeiro poder da liderança em tempos de guerra reside na capacidade de tomar decisões impopulares com base em princípios e não em emoções momentâneas. É aqui que você entende o preço de ser homem. Não um macho histérico, não um covarde racionalizador, mas um homem tradicional, centrado, firme, capaz de dizer sim ou não com a mesma convicção. O livro apresenta episódios onde líderes sacrificaram batalhões menores para garantir uma vitória maior. Não por crueldade, mas por visão. Você pode aplicar isso quando abre mão do prazer imediato por um projeto de longo prazo. Quando decide não seguir a multidão, mesmo que isso te isole temporariamente. Quando escolhe o silêncio, porque sabe que certas palavras são armas que não vale a pena disparar. Um exemplo histórico brutal é o cerco de Jerusalém no ano 70 d.C. O general romano Tito, diante da resistência feroz dos judeus, tomou a decisão estratégica de bloquear os suprimentos da cidade, forçando uma rendição por fome, em vez de um ataque frontal. Foi uma escolha que gerou sofrimento, sim, mas também evitou o massacre total que um confronto direto causaria. Tito entendeu que, às vezes, liderar é suportar o peso do sofrimento para impedir algo pior. Na sua vida, isso pode significar dizer não a alguém que você ama. Pode ser cortar um vício, por mais que ele funcione como alívio. A estratégia, aqui, é simples. Elimine o que enfraquece antes que destrua o que importa. E você só consegue isso se souber olhar de fora. Observar seus próprios padrões. Você está agindo ou apenas reagindo?
Está tomando decisões baseadas em valores ou apenas fugindo do desconforto? O livro insiste. Os grandes líderes são mestres em administrar o caos. Eles não tentam controlar tudo, controlam o que importa. Você pode aplicar isso agora. Pare de tentar agradar a todos. Pare de planejar tudo com perfeição antes de agir. Comece pelo que está ao seu alcance. Um hábito, uma meta semanal, uma conversa necessária. Liderança não é título, é postura. E você precisa escolher diariamente entre ser um soldado perdido ou um comandante que sabe onde pisa. A guerra do homem moderno é interna, emocional e moral. Mas a tática é a mesma dos antigos campos de batalha. Foco, leitura do terreno e ação decisiva. Você precisa saber perder para saber vencer. Precisa saber calar para poder comandar. Precisa saber esperar para saber quando atacar. E isso não é fraqueza. Isso é poder contido. Disciplina forjada. Responsabilidade em carne viva. Seu próximo movimento pode mudar tudo. Não o desperdice. Se você está curtindo essa jornada e reconhece o valor desse conteúdo na sua vida, clique no botão de curtir. Compartilhe com outro homem que precisa dessas ferramentas e comente abaixo. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? 3. O legado do conflito. Vitória interna e transformação pessoal. Você achava que a guerra era apenas sobre sobrevivência, mas o livro Para Ganhar a Guerra mostra que ela é sobre algo muito mais profundo. Transformação. A guerra, no fim, não é um evento externo. É um processo interno. E quando ela passa, se você soube enfrentá-la com honra, você não é mais o mesmo homem. Você não sai ileso, mas sai melhor. O que os autores revelam é que a vitória verdadeira não está apenas em conquistar territórios ou vencer inimigos. Ela está em sair do conflito com princípios intactos, com valores reforjados e com uma visão mais clara de quem você é. E isso vale para a sua vida também, porque cada dificuldade que você enfrentou deixou marcas, mas também deixou traços de força. Estudiosos do tema ainda argumentam que a verdadeira herança da guerra não é o trauma, mas a sabedoria, quando há estrutura para interpretar o sofrimento como aprendizado. Essa é a chave. O conflito só te transforma se você estiver disposto a ser transformado. O livro traz reflexões poderosas sobre soldados que voltam para casa e não conseguem mais viver como antes. Não apenas pelos horrores que viram, mas porque perceberam o que realmente importa. Você não precisa atravessar um campo minado para entender isso. Basta encarar sua vida de frente. Você passou por perdas, pressões, crises, e cada uma delas te deu uma escolha: endurecer ou amadurecer. A guerra ensina que dor não é punição, é lapidação. E o homem tradicional entende isso. Ele não foge do sofrimento, ele o integra, ele o transforma em honra. Você começa a perceber que sua história não precisa ser perfeita, ela precisa ser autêntica. Você carrega cicatrizes? Ótimo! Cicatrizes não são fraquezas, são medalhas silenciosas de batalhas vencidas. Lembre-se de um fato histórico emblemático: o retorno dos soldados espartanos após a Batalha das Termópilas. Dos 300 enviados, apenas um sobreviveu. Seu nome era Aristodemo. E apesar de ter sobrevivido, ele foi rejeitado pelos próprios cidadãos. A razão? Eles acreditavam que um espartano não devia sobreviver a uma derrota. Mas Aristodemo não se entregou à vergonha. Ele pediu para retornar ao campo de batalha na próxima campanha e lutou com tanta fúria e coragem que foi considerado o mais valente dos espartanos naquele dia. Você percebe a lição? Não importa se você caiu, importa o que você faz depois de levantar. O legado que você constrói vem das escolhas que faz depois da queda. Talvez você tenha falhado como pai, marido, amigo, profissional. Talvez tenha se perdido, mas se hoje você decidiu mudar,
então já começou a vencer. A vitória interna começa quando você para de culpar o mundo e começa a forjar a si mesmo. Quando você escolhe responsabilidade no lugar de vitimismo, ordem no lugar do caos, direção no lugar da distração. O livro deixa claro: a guerra passa, mas o homem que sobrevive com honra emerge como alguém que pode liderar não só outros, mas a si mesmo. E é isso que você precisa se tornar. Um homem que depois do caos constrói, que depois da dor ensina, que depois da escuridão carrega uma tocha. Essa é sua missão agora. E você não está sozinho. Ao longo desta jornada, você viu que a guerra não é apenas um evento de destruição, é um campo fértil para revelações. Você entendeu como a guerra expõe a verdade sobre a natureza humana e como aplicar essa percepção à sua própria luta diária por integridade. Exploramos como a liderança real exige decisões difíceis, visão estratégica e coragem emocional, qualidades que também são exigidas de você, mesmo longe dos campos de batalha. E por fim, descobrimos que o verdadeiro legado da guerra é interno. A capacidade de transformar dor em honra, fracasso em sabedoria e caos em uma nova fundação. Agora respire fundo. Sinta o peso dos seus ombros e o que há por trás dele. Não é só responsabilidade, é potencial, é herança, é escolha. Você não precisa ser perfeito, precisa ser firme, precisa ser como o aço, moldável no calor, mas inquebrável depois da têmpera. Cada manhã é um campo de batalha, cada escolha uma marcha. Você não luta por aplausos nem por validação, luta para manter a sua alma limpa, sua palavra honrada e seus passos no rumo certo. Não importa quantas derrotas você já viveu, o que importa é que hoje você entendeu, a vitória começa dentro. E o homem que vence por dentro, ninguém pode derrotar por fora. Você está na forja, está sendo modelado, endurecido, preparado. E o mundo precisa exatamente de homens assim, conscientes de sua força, humildes diante da verdade e comprometidos com um propósito maior do que eles mesmos. Então, siga em frente, um passo por dia, um gesto de coragem por vez. E quando a guerra vier, seja ela qual for, você já estará pronto. Se essas ideias fizeram sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários qual outro livro que você gostaria que fizesse parte da Biblioteca do Ferreiro. Sua participação fortalece essa comunidade. E lembre-se, o ferro se fortalece na forja, o homem nos desafios. Nos vemos no próximo vídeo.